Toda guerra é uma guerra civil. Talvez sua reação a essa afirmação seja de espanto. De fato, quando falamos em guerra, pensamos em duas nações ou povos distintos, batalhando por seus próprios interesses e ideais. A ideia de uma guerra civil, isto é, de um confronto entre o mesmo povo, ou até mesmo a ideia de uma guerra entre familiares, representa uma deformidade, algo atípico até mesmo para os padrões de uma guerra. Esta ruptura interna, que já pode ser observada em diversos momentos da história, na visão de Rosenstock e Roesse pode ser aplicada a qualquer tipo de guerra. É claro que para isso precisamos de uma explicação. Como toda guerra pode ser uma guerra civil, e como a revolução se torna o elemento de verdadeira ruptura. Responderemos e investigaremos essas questões no vídeo de hoje. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Sou incapaz de encarar a história como um espetáculo a ser contemplado em uma caixa. A ascensão de impérios do Ocidente ou a queda de civilizações no Oriente, as leis da sístole e diástole, ou do classicismo e do romantismo, e todas essas delicadezas de uma espetacular história mundial perderam o seu sentido desde que a solidariedade de 20 milhões pregou todos os soldados sobreviventes à mesma cruz da realidade. A história do mundo é a nossa própria história. Se houvesse apenas uma história do mundo, seus fatos seriam infinitos. A seleção de suas milhões de datas seria algo feito em vão. Não seria nada além de uma biblioteca de poeira sem esperança. Essas são as palavras de um homem que experimentou a guerra. Rosenstock Roesse escreveu as páginas do livro Filhos da Revolução, enquanto lutava no campo de batalha de Verdun. Segundo ele, a Primeira Grande Guerra foi um evento tão singular que era necessário repensar todos os últimos 900 anos da história da Europa. Seu método, como fica evidente de cara, é observar a história como uma autobiografia do homem. O sim de uma noiva no casamento é responsável por desencadear uma série de complexos acontecimentos que não poderiam ser ignorados se tentássemos, por exemplo, interpretar a realidade humana de uma determinada família. Mas é claro que nosso autor não se prende ao indivíduo de forma extrema. Ele foca também nos grandes movimentos da história para desenvolver a sua teoria. Mas por que estou falando disso? Para atingirmos o cerne do questionamento sobre o que é a guerra, é preciso primeiro descobrir o que é o homem, onde foi parar na história, qual a influência das revoluções e como tudo isso resultou na geração do homem moderno. Há quem diga que guerras são uma coisa positiva. Já abordei aqui no canal o conto de Dostoiévski, o Paradoxalista. Se trata de um homem que defende as virtudes da guerra. O polêmico personagem diz que é somente nos tempos de guerra que honra, coragem, amor e os valores mais nobres do homem surgem. Sua afirmação, se observarmos profundamente, é na verdade uma crítica do autor aos depravados tempos de paz. Não se trata de uma apologia da guerra, mas de trazer à luz a podridão dos valores e das relações humanas quando tudo está, aparentemente, em ordem. A guerra fornece para o ser humano um tópico para várias reflexões, e até mesmo Roesse já havia comentado, por exemplo, sobre o papel da guerra como uma forma de comunicação. Os povos em guerra não chamam de bem e de mal a mesma coisa. A vitória de um é a derrota do outro. A guerra, sim, limita a fala ao grupo que combate em um dos lados. A guerra traça uma fronteira geográfica entre dois idiomas. Em suma, a guerra é não escutar o que o inimigo diz. Isso é evidente até para o mais iletrado. Os seres humanos travam guerras desde o começo dos tempos. E basta que algum motivo surja como forma de ruptura entre os dois lados para que os conflitos tomem lugar. Bastou o rapto de Helena para que toda a trágica guerra de Troia começasse. E dali em diante, pobre aquele que teve de lidar com a ira de Aquiles, uma cuja principal expressão era justamente a falta do diálogo. Em seu momento de maior raiva, envergonhou de toda a forma possível o corpo de Heitor. Demoraria para que os lamentos de Príamo servissem de alguma coisa para o resgate do corpo de seu filho. A linguagem, naquele momento, era apenas a violência. Mas o que acabou com aquela ira? Aqui entra a compaixão e os valores humanos. Devemos nos lembrar, como dito no início do vídeo, que a história é feita de seres humanos. Na tradição judaica cristã, todos os homens foram criados igualmente à semelhança de Deus. Nos momentos da história onde essas premissas foram atacadas e ignoradas,
tal como os séculos 17 e 18, substituiu-se esse valor divino de igualdade por uma suposta igualdade universal dos homens. É aqui, senhoras e senhores, que nos aproximamos de nosso tema. Se a visão padrão da guerra é a de um conflito entre dois lados diferentes, o que poderia nos fazer considerar a guerra, todas as guerras, como uma guerra civil? Ora, e se todos fossem realmente iguais? E se, aos olhos de todas as sociedades, todos os seres humanos realmente reconhecessem a humanidade como um só corpo? Neste caso, ainda que se trate de uma proposição utópica, todo conflito seria uma guerra civil. Guerra civil porque essa afronta que utiliza unicamente a comunicação da violência seria uma forma de ignorar a igualdade e a unidade entre todos os homens. Nos diz Rosenstock. Para uma humanidade que reconhece a igualdade do homem em todos os lugares, toda guerra se torna uma guerra civil. Temos agora o elemento unificador dentro desta teoria. Mas o que então separa os homens? A revolução. Nos apoiamos no autor mais uma vez. Ele nos diz: agora, toda revolução cria dois povos, dois grupos tão estranhos uns aos outros como duas nações distintas. Para confirmar essa afirmação do autor, não precisamos ir longe. Escolha alguma revolução dos séculos 18, 19 e 20. Pronto. Observe, independente de lados ou de qualquer argumento político, a completa separação interna de um só povo. Qualquer unidade que algum dia os segurou juntos é rompida com os ideais e o movimento revolucionário. Lembre-se que este vídeo não se propõe a ser a resolução para todos os conflitos da raça humana. Não. Trata-se de uma mera reflexão sobre a natureza dos conflitos humanos e as várias formas de ruptura. Dizer que as revoluções causam apenas a ruptura poderia, por exemplo, elevar os ânimos daqueles que defendem a honra de episódios de nossa história, como a Revolução Francesa e até mesmo a Revolução Russa. Diria nosso revolucionário imaginário: devemos então ficar quietos? Devemos aceitar as condições terríveis impostas por classes superiores? Devemos fingir que somos um só povo, quando a única coisa que nos une é a sola da bota dele nos pisando todos os dias? Aqui preciso irritar os telespectadores mais conservadores porque concordo em partes com o nosso revolucionário imaginário. A verdade é que tentar compreender a vida de um só homem é uma tarefa extremamente complicada. Levaríamos anos e anos de pesquisa para arriscar a superfície da biografia deste um homem. Agora pensem no macro. O quão difícil é interpretar e entender a realidade de um país inteiro. Um país que muitas vezes, de fato, passa por situações deprimentes. Dentro da história não existem fórmulas mágicas para tentar compreender. E assim é a história. É difícil, é suada e é complicada. Mas, para tentar trazer aqui algum elemento de união entre aqueles que me assistem, digo que podemos mais concordar do que discordar de Ruesse. A guerra é uma abominação. A separação, seja ela temporal ou secular, é uma mancha na história da humanidade. E se tratando das revoluções, é inegável que os seus resultados e as suas consequências, na maioria das vezes, deixam rupturas que nunca mais se cicatrizam. De fato, se todos realmente tratassem o próximo como igual nos mais variados níveis, toda guerra seria uma guerra civil. De fato, em um cenário onde a complexa realidade humana, com todas as suas nuances políticas e econômicas, esmagam os homens todos os dias, a revolução, que a princípio parece ser uma solução, acaba sendo a fagulha de separação entre todos os homens. Talvez você tenha terminado esse vídeo mais confuso do que quando começou, mas caso esse seja o caso, não se preocupe, você está no caminho certo. O homem faz guerra, fala sobre a guerra, escreve sobre a guerra e debate sobre ela desde o princípio dos tempos. Ficar preso em suas reflexões é quase que a natureza de um tema tão complexo. Finalize esse vídeo não com mais textos ou citações, mas com uma pintura. As Consequências da Guerra, de Peter Paul Rubens, é uma pintura de 1637-38 que representa a crueldade da guerra de forma magistral. A figura em destaque é Marte, o deus da guerra, que avança impiedosamente sobre as pobres figuras caídas no chão. Sua espada, como detalhado pelo pintor, já carrega a mancha de sangue. A porta aberta atrás de todos representa que a porta do templo de Janus foi aberta. Segundo a tradição romana, quando as portas estavam fechadas, os tempos de paz eram garantidos, e, quando marchavam para a guerra, tal como Marte na pintura, as portas se abriam. Na frente de Marte, destaca-se Aleto, uma das 3 fúrias que o acompanha neste terrível cenário.
Com as mãos levantadas em desespero está a figura alegórica da Europa. Devemos levar em consideração o contexto histórico desta pintura. Encomendada por um membro da família Médici, o contexto histórico que inspirou Rubens era o de mais puro caos. Durante aquele período, a Guerra dos 30 Anos assolava toda a Europa com morte e destruição. De volta à pintura, destaco agora os dois elementos que pessoalmente considero fundamentais. Marte está pisando nos livros. Durante a guerra, o espaço para a cultura, para a arte e para as letras é destruído. Como aprendemos ao longo do vídeo, a única linguagem é a violência da guerra. Segurando Marte, finalmente, está Vênus, a deusa do amor. Nesta caótica pintura, é a única representante de alguma ordem, de um sentimento de tristeza perante toda a violência e ruptura e as consequências da guerra. Novamente, toda guerra pode ser uma guerra civil. Todos os valores mais elevados, tudo aquilo que os homens valorizam em tempos de paz, tudo isso é apagado da face da terra pela fúria de homens mesquinhos que tentam se equiparar aos deuses da guerra. Espero que este complicado vídeo tenha lhe provocado. Na verdade, eu devo admitir que este era meu único objetivo quando selecionei dois temas como guerra e revolução para ser o tema deste vídeo. E para aqueles que desejam se aprofundar e estudar mais sobre este tema, de acordo com o autor que foi citado diversas vezes aqui, o Rosenstock Huesse, eu indico a leitura deste livro aqui, que é um lançamento recente, Filhos da Revolução, a autobiografia do homem ocidental. Eu vou deixar na descrição, também tem um cupom que você ganha desconto na compra dele e das outras livrarias que estarão listadas aqui. Se você chegou no canal agora, recomendo que você assista os outros vídeos, assista os vídeos que eu deixei no card e na descrição. Também se inscreva, deixe o seu comentário aqui, seja xingando, elogiando, concordando ou discordando. E também me siga no Instagram e nas outras coisas que estarão na descrição. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!